Bom dia, boa tarde, boa noite, escolhidos e escolhidas. Sejam todos muito bem-vindos, minha gente, a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu me Lester. chamo Alexandre Para Martins. você que acabou de chegar aqui no nosso canal, seja bem-vindo à Jornada do Propósito. Bem-vindo e Para você bem-vinda. que nesse momento está tendo o primeiro contato com o nosso programa, nós todos os dias temos vídeos aqui no nosso canal. É uma jornada diária e o objetivo da gente gravar esses conteúdos diários para você é para te ajudar, sabe? A Amém. verdadeiramente ter uma vida transformada, descobrindo o seu propósito em Deus à luz da Bíblia. Glória a Então, se você quer Deus. fazer parte dessa jornada, a gente tem uma comunidade chamada Escolhidos e a gente vai receber você com muita alegria nessa comunidade e vamos fazer jornada juntos e desfrutar dessa transformação que Jesus, através da sua palavra, ela é capaz de gerar nas nossas vidas. Amém? E Amém. hoje nós estamos lendo, fazendo a leitura do Evangelho de João. Hoje nós vamos meditar no capítulo 4 de João e o tema do episódio de hoje do Café com Propósito é água viva, desvendando a fonte inesgotável do propósito. Então, no nosso propósito com Glória a Deus, Deus. Deus tem algo novo, tem uma fonte, algo especial, essa água viva para confiar em nós, né, para entregar na nossa vida hoje. E se você tem o desejo de entender mais acerca dessa palavra, fica até o final do episódio, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Lembrando, né, amor, que hoje estamos no episódio Amém. 246, Só minha gente. vitória. Para a glória de Deus, é muita bênção, é muita Glória a vitória. Deus. E nessa jornada de transformação, e uma jornada também que a gente pode considerar de autodescoberta, né? Afinal, a gente se descobre e a gente cresce no Senhor a cada dia. Eu sempre falo que o Evangelho de João tem muitas histórias assim, maravilhosas, especiais. Mas eu tenho certeza que a de hoje, ela além de ser especial, ela é fascinante. E hoje a gente vai entender por trás dessa lição, uma lição de sabedoria profunda, né? Através de Jesus, nessa experiência que a gente vai meditar agora, a gente vai ter um entendimento mais claro do nosso propósito em Deus. Então, se você quer entender mais acerca disso, vamos meditar agora na palavra. Amém? Amém. Lembrando que a nossa Bíblia é a nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Então vamos iniciar a leitura de hoje em nome de Jesus. Vamos lá. João 4. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria, da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: O Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? O nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta.
Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que o motivo ele está falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: Venham ver o homem que disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: Será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: Daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem: um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros que creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia, pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: Vocês só creem quando veem grandes milagres. Ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho encontrou-se com seus empregados, que disseram: O seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: Ontem, à 1 da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: O seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus.
Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galileia. Glória a Glória a Deus. Deus, gente, que palavra abençoada. Aleluia. Eu não sei vocês, mas quando a gente começa a ler, a gente quer continuar. É. A sede é continuar Glória a lendo. Deus. E por quê, né? Por que você tem sede de continuar lendo? Porque o Senhor, Ele é essa fonte inesgotável. Quanto mais a gente bebe dele, mais a gente quer ele. Ao ponto de a gente querer muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, sabe? O Evangelho de João, aqui no capítulo 4, se a gente for refletir um pouquinho sobre o contexto, né, desse capítulo, Jesus e os seus discípulos, eles estavam viajando pela Judéia e por Samaria. Samaria, gente, era uma região que os judeus, eles geralmente evitavam. Por que que eles evitavam? Devido a longas disputas religiosas, entende? E também disputas culturais com os samaritanos, como a gente acabou de ler, inclusive. No entanto, Jesus, ele optou por viajar para essa região e encontrou uma mulher samaritana em um poço. Esse encontro, ele é muito forte. Ele talvez, na verdade, eu acredito que até os dias de hoje, né, é um dos episódios mais conhecidos do Evangelho, que é o episódio da mulher samaritana. Aqui, Jesus, ele aborda questões de adoração, ele fala acerca da salvação, o papel do Messias, né? E esse capítulo é especialmente relevante para a compreensão do ministério de Jesus. E ele tem uma abordagem muito exclusiva nesse paralelo, pois ele rompe várias barreiras, sabe? Sociais, religiosas, desde o momento em que, no tempo que o Senhor, né, ele está falando, porque ele vai falar com uma mulher e não é qualquer mulher, ele vai falar com uma mulher samaritana, né? Então, ali Jesus ele vai revelar a sua identidade messiânica, aquela mulher. Então, esse capítulo ele foi escrito provavelmente por volta ali, como a gente vem falando, né? O evangelho todo de João foi por volta do 1º século depois da vinda de Cristo. Então, numa época que a comunidade cristã estava refletindo sobre a vida, né, o ministério de Jesus, e quando a gente ainda reflete mais sobre isso, a gente também passa a compreender essa expressão da fé que se iniciou exatamente também no Império Romano. Só que isso a gente vai meditar mais lá na frente. Eu gosto sempre de dar um contexto histórico, porque eu acredito que quando a gente vai meditando na palavra, vai ficando mais claro aquela palavra, o contexto que aquela palavra estava sendo abordada, estava sendo trazida, né, naquele meio. E quando nós falamos sobre a água viva e sobre como que eu posso, né, desvendar a fonte inesgotável do meu propósito, com base hoje no Evangelho de João 4, a gente listou hoje 3 chaves que vão te ajudar, que vão contribuir com a tua jornada para que você possa desfrutar, né, dessa fonte inesgotável. E a primeira é a fonte inesgotável de Jesus, e a gente vai meditar profundamente agora no versículo 14, que diz assim, né? Mas que é Jesus falando, palavras de Jesus. Pode voltar um pouquinho o 13, amor. Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo. 14 agora. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A conversa de Jesus com a mulher samaritana naquele poço, ela demonstra que se nós formos pegar para o nosso propósito com Deus, ali, gente, o nosso propósito, assim como aquela conversa, o nosso propósito com Deus, ele não é um processo temporário e nem tampouco transitório, sabe? Mas é uma fonte inesgotável de satisfação e de propósito. Assim como a água da vida que Jesus ele oferece para aquela mulher, o propósito de Deus, ele nos encontra e verdadeiramente ele vem para derramar, sabe, um fluir novo. Ele não vai diminuir você, ele não vai acabar com você, reduzir você a nada, não. O propósito de Deus vai te encontrar para um fluir novo do Senhor. Então, quando a gente medita sobre essa fonte inesgotável, né? Se você beber dessa água, você
vai ter vida eterna. São muitas promessas que o Senhor faz. E é interessante porque a Bíblia diz assim, que quando nós estamos no Espírito, nós compreendemos as coisas do Espírito, mas se nós não estivermos nesse Espírito, ou seja, se a gente vai na carne, a gente não vai conseguir entender as coisas do Espírito. E é interessante porque quando Jesus ele fala disso, ela não entende. Ela não entende. Ela demora a entender o que aquele homem está falando para ela. Assim é quando Deus inicia o propósito dele na nossa vida. Se você está com a gente desde o início da jornada do propósito, eu tenho certeza que ao longo desses 246 dias, quando você iniciou a jornada até agora, você deve ter experimentado muitas mudanças na sua jornada, um novo entendimento. E isso se dá por um único motivo: a palavra de Deus. Por que a gente fala de propósito à luz da Bíblia? Porque a gente crê que o que transforma a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Essa palavra, ela tem o poder de transformar, de curar, de sarar, sabe? Então, por que a gente ministra todo dia, no início do episódio, a leitura da palavra? Porque você precisa ter esse desejo ardente de se alimentar da palavra. Aquela mulher, ela foi àquele poço para beber água, ela estava com sede. Mas aquela água ali, de repente, iria fazer a digestão no organismo dela e ela sentir sede de novo. E ela teria que voltar ali de novo para tomar água. E quantas vezes fosse necessário. Aquele encontro que ela teve com Jesus, ele foi um encontro único, que mudou completamente a vida daquela mulher. Porque, imagina só, Jesus, ele conhecia, ele sabia quem ela era, ele sabia da história dela, ele sabia por que ela estava ali ao meio-dia, inclusive. Porque ela não podia ir em outro horário. Aquele poço era um poço disputado. Então, se ela fosse em um horário que o povo judeu estivesse lá, por ela ser samaritana, ela não ia poder tocar no poço. Ela não ia poder tirar água. E ela era uma mulher, né? E ainda mais uma mulher samaritana. Lembra lá das divisões por questão de religião que estava acontecendo naquela época? Então, Jesus especialmente vai àquele poço para ter aquele encontro com aquela mulher. E ele poderia estar com os discípulos, mas ele falou para os discípulos ir comprar algo para eles comerem. Porque aquele encontro era especial. O Senhor precisava ter aquele contato com aquela mulher. E aí, de repente, Jesus diz assim: pois vai lá e chama o teu marido. Jesus sabia que ela não tinha marido. Jesus sabia exatamente a condição dela. Mas ela precisava saber com quem que ela estava falando. E aí, por isso que o Senhor fala: olha, você disseste a verdade. Você realmente não tem marido. E os 5 que você teve também não foram seus. Inclusive esse. Então, gente, quando a gente medita nesse contexto, que é o que está dentro dessas palavras, é muito forte. Todos nós, quando nós nos chegamos ao Senhor, a gente chega por um motivo, por uma razão, por uma circunstância. A Bíblia diz que vai ter pessoas que vão vir pelo amor, outras vão vir pela dor, mas vão vir. Mas eu preciso te dizer que a palavra do Senhor, ela é fonte de vida para você. Ela é um recomeço, o renovo, a restauração, a libertação, a cura, a transformação que você hoje busca, que você pede ao Senhor. Você vai encontrar na palavra do Senhor. É a palavra que liberta a gente, sabe? Então reflete sobre as áreas da sua vida onde você tem buscado o propósito, né, de maneira temporal e até mesmo quando você olha e diz: se eu não estou satisfeito com essa área da minha vida, ou seja, é algo que está sendo insatisfatório para você. E eu te pergunto, como que você pode hoje buscar o teu propósito em Deus de uma maneira mais completa nessa área? Porque existem áreas da nossa vida que a gente vai começar a refletir e a gente vai dizer assim: essa daqui não tá muito boa não, Senhor. Eita, que essa daqui tá difícil, Jesus. Pronto, pois pega essa dificuldade, essa área que você tá passando aí por algo muito forte, algo que para você sozinho você diz assim: eu não tô conseguindo suportar. Pois eu te convido a entregar essa área para o Senhor, sabe? Pede ao Senhor: Senhor, como que eu posso, Deus, avançar nessa área da minha vida? E a segunda chave da palavra de hoje é rompendo as barreiras, né? E a gente vai meditar agora no verso 7 ao 9 para a gente entender que barreiras são essas que a gente precisa romper. E diz assim a palavra: uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? E ela disse isso porque os judeus não se davam, né, com os samaritanos. Quando a gente olha para essa palavra, Jesus, naquele momento, ele rompe uma barreira social. E não só uma barreira social, gente. Ele rompe uma barreira cultural, certo?
para cumprir o seu propósito. Eu estava meditando aqui na palavra, o Senhor falou tão grande ao meu coração, tão forte, mas tão forte, porque essa palavra ela veio diretamente para o meu coração e eu não sei você, mas tem aquelas palavras que quando você começa a meditar, você diz, eita Deus, essa aqui é para mim? Foi hoje, gente, quando a gente migrou, quando a gente mudou de país, literalmente uma nova cultura, uma sociedade totalmente diferente da que nós estávamos inseridos. Mas qual é o ponto-chave dessa palavra hoje para o nosso coração? Mesmo diante das barreiras culturais, das barreiras sociais, essas barreiras elas não podem impedir que a gente cumpra o nosso propósito em Deus, sabe? E o Senhor demonstrou que o propósito dele, do Pai, né, que o enviou, ele não se limitava de maneira alguma a uma cultura, a uma sociedade, a gênero, a posição social. E isso é pra gente hoje. A obra que Deus tem na nossa vida, ela vai além de todos os motivos pelo qual você diz, eu não posso por conta disso, daquilo, daquilo. Isso não é motivo, gente, isso não é motivo. Então considere que hoje você pode romper essas Aleluia. barreiras na sua vida, você pode romper. Eu tomei posse dessa palavra, Jesus, hoje eu venci, eu rompi essas barreiras na minha vida, sabe? Porque eu quero ardentemente viver os propósitos do Senhor na minha vida. E se esse também é um desejo que está no teu coração, declare, Deus, hoje eu rompo essas barreiras na minha vida. Gente, vai ter preconceito, sabe? Há preconceitos, há limitações culturais, onde eu e você nós vamos precisar, em Cristo, superar e viver plenamente o nosso propósito mesmo diante dessas coisas. Glória a Vai ter pessoas Deus. que você vai começar a falar das coisas de Deus, a pessoa não vai querer ouvir você. Tem pessoas que vão pedir para você não falar. Vai acontecer um cenário de coisas, mas isso não é um impedimento para você avançar sobre o teu propósito. E aí não é só para falar de Deus, é para qualquer coisa que você deseja fazer. Porque lembra que a gente vem falando ao longo desses dias, tem pessoas que o propósito de Deus na vida delas, elas são excelentes em desenvolver uma habilidade, e Deus quer usar elas naquela habilidade para a glória do nome dele. Então vai ter pessoas que mesmo você sendo excelente nessas habilidades, vão vir pessoas que vão dizer assim, não gostei do teu trabalho não. Não, isso aí, você não devia fazer isso não, porque você não faz bem, eu conheço alguém que faz melhor que você. Vai ter inúmeras pessoas no mundo para, infelizmente, frustrar o teu propósito. Mas vai ter muitas pessoas no mundo também para dizer que continua caminhando porque grandes coisas fará o Senhor. O ponto aqui é qual é o teu ouvido. Ele tem se inclinado para qual voz? Porque as pessoas que dizem que você não vai conseguir, essas pessoas, elas não sabem o que Deus tem na sua vida. As pessoas que dizem que você é mais que vencedor, elas têm a consciência, mas não é as pessoas. Você precisa ouvir o que Deus está falando para você. Nós precisamos inclinar o nosso ouvido ao Senhor para que a gente consiga romper as barreiras que o Senhor deseja que a gente rompa para a gente avançar no nosso propósito. E foi isso que o Senhor Jesus ele fez. Ele rompeu uma barreira cultural, uma barreira social que havia sido estabelecida naquela época sobre um lugar, sobre uma circunstância, sobre um povo. Porque Jesus ele veio para dizer que o amor dele vence toda e qualquer barreira. O chamado que ele tem na nossa vida vence e supera qualquer barreira. Louvado seja Deus. E a terceira chave dessa palavra é verdadeiro culto, né? Verdadeira reunião. E esse culto a gente vai meditar agora lá no versículo 23 e 24. Louvado seja Deus, que diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que eu adore. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Eu preciso dizer para você que o nosso propósito em Deus, ele não é apenas sobre ações ou atividades, mas ele é sobre um relacionamento autêntico, profundo e sincero com Deus. O verdadeiro culto, ele não é limitado a um lugar, a uma forma, mas é espiritual. É baseado na verdade da palavra de Deus. Então, avalie a sua relação hoje com Deus. Essa relação está baseada em espírito e em verdade? Você está vivendo o teu propósito da maneira que realmente reflete uma autenticidade nesse relacionamento com Deus? Ou você ainda está em um relacionamento superficial? Eu não preciso que você responda aqui, sabe?
Não, você precisa refletir. Porque às vezes, gente, a gente diz umas coisas que a gente está dizendo por dizer, mas profundamente não é aquilo que está no nosso coração. Mas eu quero te encorajar hoje a dar um próximo passo, a mergulhar profundamente no teu propósito. Você precisa se lembrar que o seu propósito em Deus é uma jornada de autodescoberta, de romper barreiras, de buscar um relacionamento autêntico com o Senhor e principalmente um relacionamento verdadeiro com Deus. Amém. Glória a Deus. Tem Amém. muito o que falar nessa palavra, mas quando a gente fala hoje das bases do nosso propósito no Senhor, eu escolhi essas 3 chaves para a gente refletir profundamente sobre esse texto. A gente ainda vai ver outras curas aqui, né? Que é quando apenas em uma palavra lançada sobre a vida de um servidor público que estava com seu filho enfermo, onde ele queria que Jesus fosse lá para curar o filho dele, Jesus disse que não, ele não disse que não ia ou que não ia, ele falou assim: vai em paz, vai para casa que teu filho está curado. Teu filho não vai morrer, teu filho tá vivo, tá? Ele lançou uma palavra profética. Até o homem chegar na casa dele, a gente foi pro outro dia. Quando ele chega lá, que ele pergunta pros seus funcionários, né? Não, ele tá bem, teu filho vive. Que horas aconteceu que você viu uma mudança do quadro dele? Foi ontem, por volta de 1 hora da tarde, que ele lembrou que naquela hora Jesus estava lançando uma palavra profética na vida dele, que o filho dele estaria vivo. Então, sabe, é uma questão de fé. Essa fonte, essa água viva, ela está disponível para todos nós, mas nós precisamos da Amém. fé, fé no Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa não só entender essa fonte inesgotável do propósito, mas que a gente possa mergulhar profundamente e desfrutar das riquezas dessa fonte de água viva, que é Cristo Jesus na nossa vida. Então eu quero hoje trazer uma analogia exatamente com base nessa fonte de água viva, né, que Jesus ele menciona naquela conversa que ele teve com aquela mulher samaritana. Gente, assim como uma fonte de água é uma fonte constante, né, na vida, para o sustento. Imagina só, você está num lugar super árido que as condições climáticas são as mínimas possíveis e você descobre que ali tem uma fonte. Gente, é vida para aquela região, concorda comigo? Ela é verdadeiramente, gente, crucial para a sobrevivência, para a prosperidade daquela terra, uma terra inclusive árida, tá? O propósito que encontramos em Deus é uma fonte de água viva na nossa vida. Quando eu falo dessa fonte de água, ela não se esgota, sabe? Não seca com o passar do tempo, ela não depende das circunstâncias ao nosso redor, não, ela não depende ao contrário. Ao contrário das fontes de propósitos que o mundo oferece, e são tantos, sabe? É interessante porque são prazeres momentâneos, são frequentemente temporários. É um momento de satisfação que depois você fica insatisfeito. Por quê? Porque depende de circunstâncias externas. A fonte do propósito que a gente encontra em Deus, ela é constante. Ela não é inconstante, ela é constante. A fonte que a gente encontra em Deus, o nosso propósito, ela nos satisfaz e ela é inabalável, inabalável. Então, assim como a água viva que Jesus ofereceu àquela mulher samaritana, o propósito em Deus na nossa vida é algo que nos faz, e não só faz a gente ser melhor, mas satisfaz a gente completamente e continua fluindo, sabe? Sabe o que é fluir dentro de nós essas águas, águas vivas? É só você desfrutando dessa riqueza espiritual para você entender do que eu estou falando. Talvez você seja a pessoa que começou agora a viver a jornada do propósito. Então você ainda está entendendo esse mundo maravilhoso acerca do propósito em Deus na tua vida. Mas eu quero te dizer que bebe da água. Não deixe de tomar essa água. Não deixe de se alimentar dela. Porque a cada passo que você mergulha e que você bebe um pouco dessa água, você vai entender que você precisa dela todo dia. E Glória quanto a mais Deus. você tem, mais ardentemente você deseja ter ela, certo? E que esse impacto dessa água da vida ela possa fluir dentro de você. E não só dentro de você, mas de todos que estão ao teu redor. Que essas pessoas elas sejam verdadeiramente inundadas por essa água. E para encerrar a nossa analogia, assim como nós precisamos, né, da água para a gente sobreviver fisicamente, a gente precisa do propósito de Deus para a gente viver uma vida plena e significante para o reino de Deus. Essa analogia
eu preciso que a partir dela você entenda que a natureza, ela, quando a gente fala, né, dessa fonte de água, a fonte de água é para suprir uma necessidade da natureza. A natureza humana, quer sejam os animais, a terra, as pessoas. Mas quando a gente fala do espiritual, gente, a gente encontra em Deus, através da fonte dele, encorajamento para a gente buscar, sabe? Buscar viver o melhor que o Senhor tem para a nossa vida nessa terra. E só entende essa analogia aquele que hoje já desfruta e avança dessa fonte de água. Então, que nós possamos meditar. Senhor, flui em mim águas vivas. Flui em mim rios de águas vivas. Deus, eu desejo ainda mais beber de ti, beber a tua presença, estar na tua presença. Imagine agora você estar diante, agora a gente vai sair desse cenário árido, tá bom? Você vai estar agora em um lugar lindo, maravilhoso, com uma cachoeira, aquele lugar que é cheio de plantas, a coisa mais linda do mundo, e você tá ali naquela cachoeira, está olhando para cima e vendo aquela água com muita força cair dentro daquela cachoeira e ela, enfim, ela caminha, né? Ela corre ali, as águas correm. Mas quanto mais você vê as águas correndo, mais você vê aquela cachoeira, aquela água caindo ali, caindo com muita força, é muita água. E óbvio que se você está diante de um cenário desse, você quer entrar nessa cachoeira, você quer tomar um banho, quer se refrescar. Afinal, nesse momento desse cenário, você está com calor, você está querendo passar o calor e você quer desfrutar dessa água maravilhosa que aos teus olhos está agradável. E é interessante porque você entra dentro dessa cachoeira e simplesmente a água está perfeita. O banho é maravilhoso e você se encanta e se deslumbra com essa visão que você vê agora, que você contempla agora. Imagina que essa quantidade de águas que você está vendo nessa cachoeira, assim como essa corrente de águas que cai dentro desse lugar. E quanto mais cai, mais vem lá de cima. Gente, essa fonte de água, quero que você imagine a presença de Deus. As bênçãos que Deus ele quer te entregar no teu propósito. E não tem fim, sabe? Porque as porções do Senhor, elas são abundantes, elas são transbordantes na nossa vida. Então, nós precisamos entender que no Senhor existe água viva, que no Senhor nós temos uma fonte inesgotável no nosso propósito. Louvado seja Deus. E o nosso para casa de hoje, nós vamos hoje ser guiados a uma meditação profunda nessa atividade para casa no Poço de Jacó. Encontre o seu Poço de Jacó. Eu quero iniciar esse para casa hoje refletindo sobre isso. Nessa semana você vai reservar um tempo todo dia para você se sentar num lugar tranquilo, sem distração, tá? E esse lugar que você vai reservar será o seu Poço de Jacó. Um lugar para você encontrar com Deus. Assim como aquela mulher samaritana, ela teve naquele dia um encontro com Jesus. Esse lugar que você vai todo dia tirar um tempinho para você ficar lá, vai ser o teu Poço de Jacó, vai ser o lugar que você vai se encontrar com Deus. Pode ser um cômodo silencioso da sua casa, um banco numa praça, num parque, ou até mesmo um espaço que você determina ali onde você consegue ficar quieto, né? E ter a sua mente ali ligada com o Senhor. E aí você vai refletir sobre a água viva. Diante dessa analogia que a gente trouxe, dessa palavra que a gente meditou, durante esse tempo, leia novamente a história da mulher samaritana, tá? Aqui, aquele momento lá que ela estava no poço com Jesus, aqui no capítulo 4 de João, que nós estamos meditando. Você vai refletir sobre as palavras de Jesus quando ele oferece para aquela mulher água viva. E pergunte a si mesmo, o que essa água viva significa para mim na minha vida atualmente? Você vai perguntar isso para você. O que essa água viva significa para mim hoje? Sabe? Como que você, como que eu podemos buscar essa água viva na nossa própria vida? Medita sobre isso. E eu quero que você faça o próximo exercício, que é a oração e a contemplação.
E eu vou explicar. Depois que você vai refletir sobre essas questões, né? Você vai passar um tempo em oração com o Senhor, peça para Deus para que Ele revele para você como que você pode viver mais plenamente o teu propósito. Como que você pode avançar mais plenamente sobre o propósito de Deus na sua vida. Peça para Ele te ajudar a beber a água viva e a permitir que essa água ela flua através de você e ela não só flua em você, mas que ela possa impactar aqueles que estão ao teu redor. Glória a Deus. E o último passo é registrar os seus pensamentos. Eu sempre falo que a gente precisa ter o nosso caderninho de oração, agenda, bloco de notas. Eu não sei onde é que você faz os seus registros, mas registre os seus pensamentos, as reflexões, né? As descobertas diárias que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao seu coração. Gente, esse registro, ele não só ajuda você a restaurar, não só, como que eu posso dizer, amor? São memórias. Você tá registrando ali. Além de você poder, querendo ou não, rastrear a tua jornada de crescimento espiritual, né? Porque você vai conseguir ver toda a tua evolução. Sim. Você vai enxergar isso. Então, e isso serve principalmente como memórias, como lembranças. Eu tenho muitas agendas. Antes de vir para Portugal, eu deixei inclusive várias na casa da minha mãe. Trouxe algumas coisinhas para cá, mas muito poucas. Sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever. E eu amo ter esses momentos onde eu resgato assim palavras, vivências, histórias que eu caminhei com Jesus. E eu quero inspirar você a ter essas lembranças de Deus, né, na sua vida. Esse trabalho assim do cuidado do Senhor. E eu tenho certeza que até mesmo através desse exercício Deus vai revelar ainda mais profundamente o teu propósito nele. Gente, e lembre-se, certo? Esse processo é um processo contínuo. Quanto mais você se engaja com essas atividades que a gente deixa para vocês para casa, mais claro, o teu propósito em Deus, ele se torna, tá? Então bebe dessa água diariamente e permita que essa água, ela traga a verdadeira transformação da sua vida. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Amém. Glória a Então Deus. vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra abençoada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode orar. Amém. Pai querido, amado, Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais um dia, Obrigada, por mais um Obrigada, estudo, Jesus. Pai, da Tua Palavra, Senhor, capítulo abençoado, onde podemos ler, Senhor, sobre revelações, Pai, de Jesus para aquela mulher e também, Pai, aquele milagre, Pai, para com o filho do funcionário público, Senhor. Aleluia, Deus. E nós entendemos e devemos reconhecer, Pai, que o Senhor sabe de tudo, É Senhor. verdade, Senhor. O Senhor sabe até o que a gente vai pensar. Antes mesmo a gente pensar, o Senhor já sabe. Então, não adianta a gente querer esconder alguma coisa do Senhor. Que nós possamos, Pai, ser verdadeiros e realistas, mesmo como aquela mulher samaritana que ela falou a verdade para ele, né? Aleluia, Porque ela podia muito bem falar para ele que tinha um marido que ia chamar ele e sair e não voltar mais. Mas ela foi verdadeira e falou a verdade. Jesus reconheceu também que ela foi verdadeira, que ela diz a verdade. Que não, então verdade, que Senhor. nós possamos, Pai, absorver Sim. esse conhecimento e que a gente possa viver, Pai, também tua a verdade, verdade sim, do é Senhor, verdade. Jesus. Que a gente Glória não a possa, Deus. Pai, pecar e querer botar debaixo do tapete, porque o Senhor sabe, nós não Glória a conseguimos Deus. esconder nada do Senhor. Aleluia, E Senhor. que nós possamos também crer, Pai, no Teu milagre. Que nós Aleluia, possamos Jesus. crer, Pai, que só com a palavra Tua, só com um agir Teu, Senhor, a gente consegue milagres que são impossíveis, Pai. Inclusive, como aqui o filho lá do funcionário público, Aleluia, Deus, né? Jesus. Estava muito doente e que o Senhor permitiu, que o Senhor deu a vida, Pai. Então que nós possamos, Pai, acreditar, que nós possamos crer no Teu Aleluia, milagre, Jesus. Senhor, a cada dia Amém, mais e Senhor. mais. Em Então, nome Pai, de eu te Jesus, peço, ó Senhor, que o Senhor fortaleça a vida de todas as pessoas que Fortalece, ó assistem, Pai, Pai, o em nosso nome de canal. Jesus, ó Que o Senhor Deus. possa, Pai, derramar das Tuas bênçãos, Em da Tua nome de sabedoria, Jesus, ó Senhor. Pai. Caminha com elas, que elas possam também caminhar contigo, que elas possam, Em Pai, nome de abrir o Jesus, ó coração Deus. delas, Pai, para o Senhor. Que elas Aleluia, possam, Pai, Senhor. falar sobre o Senhor onde elas estiverem. Que elas possam ser canais de bênção também, Pai. Glória a Derrama Deus, das aleluia. Tuas bênçãos em todas as áreas da vida delas. Em nome de Jesus, E que o Senhor, ó Pai. Pai, possa conceder a elas os milagres, Em Pai. nome de Jesus, Que elas ó possam Deus. testemunhar para também edificar Para a outras glória do vidas. Teu nome, Jesus. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Fica Perdoa, Senhor. conosco.
e que amanhã nós possamos estar aqui de Em volta, nome Pai, de em nome de Jesus. Jesus, para mais um episódio do nosso Café com Em nome Propósito. de Assim, Jesus. Pai, esta é a oração, Deus, que eu te faço, desde já eu te agradeço, em nome de Em nome de Jesus, e Jesus. você declara o seu amém. Amém! Glória Glória a a Deus! Que Deus. Deus abençoe você. Que palavra abençoada. Quero dizer para você que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Se inscreva se no inscreva canal. no nosso canal, ativa todas as notificações para sempre que um vídeo nosso postar, você já receber de primeira mão. Tem aqui embaixo um botão que é o like. Deixa esse like pra gente. Pra você é só um botão, mas pra gente ele é muito importante, para que a plataforma entenda que o vídeo é bom e ela consiga compartilhar com outras pessoas. E também você pode compartilhar o nosso vídeo no teu grupo da família, dos amigos, convide mais pessoas para vir fazer parte dessa jornada, a jornada do propósito em Deus, a luz da palavra, amém? E a gente está Amém. deixando agora aqui para vocês linkado a playlist do Evangelho de João, que já tem 3 episódios anteriores a esse, e também a gente está deixando aqui a playlist de Salmos, que a gente encerrou recentemente. Todos os salmos, assim, uma jornada transformadora. Até amanhã, que Deus te abençoe e fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.